Boa noite a todos. Bem-vindos ao Pode Crer Podcast, o nome bem criativo que eu inventei aqui para o meu podcast. Estamos aqui com a nossa convidada Isabela Correia, repórter da NSC do Globo Esporte. Boa noite, Isabela. Oi, Thiago, boa noite para você, a todos que estão aí nos acompanhando. Isabela, pode contar um pouquinho para a gente da sua trajetória na sua carreira de jornalista? Posso sim, eu sou formada em jornalismo há 3 anos, me formei na Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, na cidade de Itajaí, da qual eu sou natural. Eu tenho 25 anos e faz 2 anos que eu trabalho como repórter de televisão. Eu passei por. Primeiro comecei como estágio em assessoria de comunicação, depois jornal impresso, até chegar na minha grande paixão, que é a TV. Fiz um pouco de rádio também antes disso, que me abriu as portas para estar hoje trabalhando na televisão. Eu trabalho na NSC TV, vai fazer 2 anos também. Comecei como jornalista de jornalismo geral ali, né, dos noticiários, e aí faz quase um ano que eu estou atuando como repórter esportiva aqui em Chapecó. Perfeito. Aqui, ó. Você tem uma rotina dentro do trabalho jornalístico ou ela acontece de acordo com o inesperado? Eu tenho uma rotina, assim. Hoje, trabalhando como setorista, que é a função do repórter que está diariamente cobrindo um time em específico, no meu caso, a Chapecoense, né, aqui do Oeste Catarinense, eu me pauto de acordo com a programação do time. Então, assim, eu tenho que estar em todo o treino para acompanhar, para ver a evolução dos jogadores, o que o treinador está propondo, o que ele está focando naquela semana, e também para te ter mais assim conteúdo para gerar nos jornais da empresa e também na transmissão, na qual eu participo também, né, que é o que demanda ainda mais conhecimento, ajuda muito você acompanhar esse dia a dia do time. Então, como que funciona? Para dar uma resumida, digamos assim. Eu chego na redação quase sempre 10 horas da manhã e preparo de cara o que eu vou falar no Jornal do Almoço aqui de Chapecó. Então, eu separo entrevistas que eu já fiz previamente com jogadores ou alguma coisa que a própria assessoria tenha disponibilizado, né, pelo YouTube, que hoje mudou muito, né, facilitou muito mais para a gente. Acaba que a assessoria de imprensa se tornou um braço de jornalismo para dar esse auxílio mesmo, né, com as redações cada vez mais enxutas. A assessoria está ajudando cada vez mais o jornalismo. E preparo o jornal do almoço, a minha participação, que geralmente ela é curta, assim, 10 minutos, 15 minutos, depende do dia, assim. A gente prepara os materiais ali audiovisuais, eu faço a participação por volta do meio-dia, meio-dia e 15. Aí preparo também antes disso, né, o que vai entrar no Globo Esporte, então sempre é algo debatido com a responsável pela editoria, né, pela edição do Globo Esporte, que é a Denires, uma querida. Então a gente vê, né, se para o dia vale um espaço no Globo Esporte para uma reportagem, ou para uma entrada ao vivo, ou para um boletim gravado. Feito isso, depois aí eu foco somente no time, no dia a dia do time, né? Quase sempre aqui na Chapecoense o treino é feito à tarde, né? Então acompanho as coletivas, acompanho o treinamento. Quando tem algum pedido específico de pauta, a gente vai para a rua entrevistar as pessoas. Então eu não tenho assim, digamos, uma rotina previamente já determinada, porque eu dependo muito do time. E isso tem várias variações, né? Dia do jogo que acaba mudando, um treino que passou para um outro horário, para um outro dia por causa da chuva, enfim, é aquela eterna caixinha de surpresas, né? A gente vai se adequando. De formal mesmo, garantido no horário, só isso, o Jornal do Almoço e o Globo Esporte. Aí, como eu vou fazer tudo isso, eu dependo muito da agenda do time. Eu vou entrar dentro de umas perguntas mais filosóficas agora sobre o jornalismo, e que é sobre o livro que eu te falei. Perfeito. Você sente que o jornalismo mudou de alguns anos para cá? Sinto, aham, eu não tenho assim, deixa eu voltar. Eu vou te falar com base desde a época que eu entrei na faculdade, que foi em 2015. Nesses 4 anos de faculdade, eu saí em 2018. Já teve uma grande diferença. A gente lembra, é até engraçado, né?
uma diferença grande que começou assim com uma coisa básica, o perfil do telejornalismo, principalmente, que é um conteúdo que eu sempre consumi muito. Eu lembro certinho do dia que o Bonner levantou da bancada para ir até o telão conversar com a Maju, né? Na época a Maju fazia a previsão do tempo, porque a gente tinha um perfil até então na televisão muito engessado, muito quadrado. Era o apresentador com a gravata, terno, mulher também, às vezes, geralmente, a apresentadora de terninho, todos sentados numa bancada, para evitar o mínimo possível de acidentes. Só que a televisão, o jornalismo precisa acompanhar a evolução da sociedade. E aí, nesse meio tempo, você pensa, de 2015 para 2018, quanta coisa não mudou. A rede social cada vez tem mais influência no nosso dia a dia. O Instagram, o Snapchat, né, da época, bombava muito, eu lembro. O Sim. próprio Twitter cada vez mais tem essa importância, né? Então você vê, na tua rede social, tu consome o material de uma forma específica, mais descontraída. O que aconteceu é que a gente. Eu digo isso com base no que eu estudei nesses anos de faculdade, né? Com artigos da época, que foi feito um estudo de mercado e percebeu que o jornalismo precisava se reinventar e tornar mais próximo de quem assiste. Tem uma imagem muito grande até hoje ainda da televisão, é que de elite, né? Quem trabalha na TV é muito elitizado, ela é muito distante do povo. E justamente é essa imagem que a gente não pode passar, né? Nosso papel é passar a informação da forma mais clara possível, da forma que todos entendam. Então, eu vejo que cada vez mais, eu acho que a gente está desconstruindo aquela imagem do jornalista muito acima dos outros, ou muito sisudo. Ah, pequenos detalhes, se tu for reparar nos jornais da NSC-TV, o apresentador já há alguns anos não usa mais a gravata. Por que não usa mais a gravata? Para não dar aquela imagem realmente de muita disparidade. É uma pessoa que tem o conteúdo falando com outra pessoa, uma questão de comunicação. Então, eles perceberam nesses estudos que fizeram, pesquisa com audiência, que era um pequeno detalhe que dava uma certa distância entre quem consome e quem passa. Então, eu percebo que cada vez mais a gente está desconstruindo essa imagem do jornalista acima. Não que a gente queira passar isso, mas às vezes é uma impressão que as pessoas têm. Então, cada vez mais trazer para perto das pessoas, né? Falando, não, somos todos iguais. A única diferença é que a gente está passando uma informação e a pessoa que está no outro lado da TV está consumindo. Cara, gostei muito dessa tua resposta, porque era realmente uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Da questão da superioridade que tu falou ali. Eu vou até citar um Uhum. acontecimento de hoje que eu vi no Instagram lá do pessoal da NDTV, hoje, que foi meio que assediado na rua pelos bolsonaristas lá que estavam fazendo protesto. Não sei se tu chegou a ver. Sim, eu vi até a equipe que estava lá, a- o jornalista ali, é meu amigo, porque eu trabalhei em Blumenau, né? Não O na Estevão, NDTV, né? mas na NSC. O Estevão é meu amigo, assim, de anos. Eu fiquei chocada com o que eu vi, mas infelizmente não fiquei impressionada. É, pois é, né? E eu queria fazer a pergunta de. Deixa eu só pegar aqui. O papel do jornalista, o respeito que o jornalista tinha antes dessa questão de superioridade, tu acha que ela caiu muito hoje com essa questão da internet, fake news e tudo mais? Caiu muito. E para mim, e também relembrando, né, tudo que eu estudei na época da faculdade, eu falo época, parece que faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim, né? Mas, mas vamos lá. A questão da internet, ela influenciou e muito. Mas quando eu falo internet, sempre tem uma pessoa por trás utilizando da internet, né? A internet não é o bicho-papão da história, e sim o que a gente faz com ela. E a partir do momento que todo mundo, ou quase todo mundo, pode ter acesso a um celular e com internet, a gente quebrou um pouco dessa questão que só o jornalista traria informação, digamos assim, em tempo real. Porque hoje é muito fácil, né? Você está passando na rua, aconteceu um acidente, você pode gravar, já manda foto, isso circula. Acaba que as próprias pessoas hoje pautam muito a TV, o rádio, porque elas estão lá na rua no momento que acontece.
E como muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, não tem como o jornalista, nenhuma empresa de comunicação consegue ter tanto jornalista assim à disposição para estar na rua a todo momento, cobrindo tudo que acontece. Então, houve essa aproximação porque quem só consumia, a partir de então, começou a participar, trazendo esses materiais. Isso é muito legal. Só que, contrapartida, como tudo que tem de bom, as pessoas também conseguem transformar para o mal, veio essa criação das fake news. Porque você pensa, quando você recebia um material, assim, você lia um artigo ou recebia no WhatsApp, na época o WhatsApp nem era tão popular assim, como é hoje, né? Você não tinha tanto assim, tanta desconfiança que aquilo era mentira ou não. E de repente, desde então, a gente começou a ver uma avalanche de mentiras e cada vez mais eles estão evoluindo, né? Essas pessoas criminosas. Porque o que eu mais vi, principalmente agora, após a eleição, são pessoas que utilizam de falsos prints de meios de comunicações confiáveis. Eu vi muito hoje, para te dar o exemplo, vários prints de tweets do G1, da Folha de São Paulo, do Estadão, da UOL, vi também do ND+. Gente, as pessoas estão criando falsas informações e usando como rótulo meios de comunicações confiáveis, né? Então é tão difícil hoje de saber o que é verdadeiro e o que não é. Eu vou perguntar sobre a questão da militância. Já esquecendo, tipo, a parte de Twitter, eu quero saber, tipo, dentro do jornalismo. O que tu acha da militância dentro do jornalismo? Quando tu diz militância, em qual sentido, assim? De crítica mesmo, assim, de ser completamente, tipo, não imparcial, sabe? De tu falar, de tu criticar, assim, sabe? Tá. Então tu volta agora na pergunta, por gentileza. Que daí eu tô pensando. Eu achei difícil essa tua pergunta. Ó, você acha que a militância faz parte do jornalismo ou ela deve ser evitada? Eu acredito que a nossa luta deve ser pelo bem de todos, né? Pela verdade, sem escolher um lado. Mas também já estudei muito na faculdade que é ilusório você achar que um meio de comunicação não vai ter um posicionamento sobre diversos assuntos, principalmente sobre política. Eu acredito que nós temos que cumprir o que nós dissemos no juramento na época no dia da formatura, né? Que é primar pela verdade, ser imparcial. Eu sei que, como cada profissional, como cada ser humano, cada um de nós tem uma opinião própria. Só que isso nunca pode sobressair a informação, né? A verdade. Para mim, opinião é para comentarista. Apresentador, repórter, tem que reportar o que está acontecendo. Mas não vou te dizer que não há posicionamentos, por causa que a gente vê, né? Cada meio de comunicação tem um formato de cobrir uma certa informação, um certo acontecimento. Mas eu acredito que a nossa única bandeira que deve ser levantada é a da democracia, é a da cidadania, sem que isso interfira. Assim, nós temos que fazer o jornalismo para a pessoa da classe A, B, C, D, para a pessoa que é de esquerda, de direita, para o rico, para o pobre, para todo mundo, né? Então, eu acho que quando você assume uma bandeira, você exclui o direito das pessoas de ter acesso à informação, né? Uma informação clara e sem ser tendenciosa. É, o que você acha do sensacionalismo dentro do jornalismo? Essa é uma pergunta boa. Ah, eu acho um horror. Meu Deus, para mim é. Eu fico muito incomodada, assim. Tem vezes que eu gosto de assistir alguns programas só para ficar irritada. Porque eu fico muito irritada quando eu vejo que as pessoas estão utilizando de um meio de comunicação em massa para propagar falsidades ou exagerar o que aconteceu. Exagerar, né? Que também é uma forma de não noticiar a verdade. A gente vê vários programas, né, que existem até hoje que têm muita audiência. Sensacionalistas que exploram, né, tragédias, que falam com família de vítima, que dão notícia de
de familiar morto ao vivo, porque daí vai dar mais ibope, porque aí vai subir a audiência e é isso que eles precisam. Eu Cara, acho isso um horror. E eu voltei a fazer esse exercício de assistir alguns, para ver se realmente ainda estão assim. Eu vi até semana passada, eu falei, meu Deus, é impossível que tenha gente que assiste isso que gosta. Mas tem muita gente que assiste que gosta, né? Que desse jornalismo sangrento, né? De expor a tragédia do outro. E, e é incrível como a psicologia ela explica isso, né? Na faculdade eu tive uma aula que me marcou, assim, era uma aula de sábado que já por si só me marcava porque eu acordava cedo no sábado para estudar. E, e era, e era uma matéria, eu não lembro exatamente o nome dela, mas nós estudávamos a psicologia dentro do jornalismo, né? Dentro da sociedade. E aí a minha professora fez uma pergunta. Gente, por que vocês acham que o jornalismo sangrento, ele existe há tanto tempo, ainda resiste aos tempos de hoje e tem muita audiência? Ninguém soube responder. Aí ela falou: a psicologia explica isso. Você acompanhar uma tragédia de longe, dentro de ti, dá uma sensação de segurança, de alívio e de prazer. É prazeroso dentro do ser humano, isso no nosso subconsciente, né? Ver que algo de ruim aconteceu, mas não foi com a gente. Então, assim, a gente fica assustado, fica admirado com quando coisas ruins acontecem, mas consome isso porque não é com a gente. Porque quando você vai fazer material com familiares de vítimas, eles já não consomem, né? Eles não querem assistir a televisão, não querem ver a notícia que saiu no rádio ou no digital, porque para eles é uma dor. Eles estão vendo a dor deles sendo exposta para milhares de pessoas. E do outro lado, as pessoas que estão assistindo de forma inconsciente se sentem aliviadas de ver aquilo. E aí me faz pensar muito naquele exercício diário do jornalista, né? De se colocar no lugar de quem está assistindo. E quem está assistindo muitas vezes é a pessoa que perdeu o pai em um acidente de trânsito, que perdeu a mãe por violência doméstica. Dentro da. Eu vou dar sempre o exemplo que eu tenho na TV, porque eu aprendo muito também. Eu aprendi muito na faculdade e a gente faz esse trabalho diário na empresa também. Eu tenho um chefe de jornalismo, que é o nosso chefe do estado, é uma pessoa fantástica, muito humano. E ele sempre fala assim pra gente, principalmente quando há coberturas de acontecimentos muito graves. A gente teve recentemente, quando eu digo recentemente, é o tempo que eu entrei na empresa, né? A tragédia em Saudades, aqui no oeste catarinense, cobertura de alguns acidentes que foram muito trágicos. Eu não lembro agora o nome de alguns para estar frisando. E teve um exemplo que deu pra gente, foi um acidente que aconteceu em Florianópolis há um ano, onde o carro bateu contra um outro e ele pegou fogo. Visualmente, aquela imagem ela circulou em várias redes sociais. O pessoal ficou chocado com a magnitude daquele acidente. Uhum. Quando a gente estava se preparando para noticiar aquilo, ele chamou todo mundo na redação e falou: é mesmo necessário a gente expor essa cena tão grave, tão doída no nosso jornal? Isso vai informar ou vai machucar? E a gente sempre faz isso, sabe? Até onde é necessário, até onde é informação e até onde é sensacionalismo. Isso é muito legal. E é muito legal. É isso aí. Esse foi o fim do nosso primeiro episódio do Pode Crer Podcast com a Isabela Corrêa do Globo Esporte. Muito feliz de ter terminado essa entrevista tão rica em conhecimento, tão filosófica talvez. E infelizmente a Isabela não conseguiu participar desta finalização por conta que o arquivo foi perdido, mas ela gostou muito de participar e com certeza falou muito bem pra gente. É isso aí, muito obrigado por ter assistido. Valeu!